Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Que saudade, espero que vocês estejam bem. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre expressionismo. O expressionismo, ele é um nome dado a uma vanguarda artística europeia no início do século XX. Ela vai ser uma das vanguardas iniciais, principais, para dar início ao que a gente chama de arte moderna, né? A gente já viu isso um pouquinho lá no impressionismo, que é a primeira vanguarda que surge. Logo depois nós temos o expressionismo. O expressionismo ele vai trazer grandes transformações e vai marcar, de fato, o início da arte moderna dentro da história, tá ok? Esse movimento ele está entre os primeiros representantes da vanguarda, talvez o primeiro, a focar em aspectos subjetivos que valorizam o quê? A expressão e a emoção do ser humano, né? A gente tem aqui a primeira vanguarda, o primeiro movimento artístico que vai de fato valorizar aquilo que o ser humano está sentindo e vai abrir um leque de possibilidades para a gente chegar aos conceitos que a gente tem hoje do que é arte, do que pode se tornar arte, do que vem a ser a arte nos dias atuais, tá ok? O consenso é que ele tenha surgido na Alemanha em 1905, por isso também é chamado de expressionismo alemão. Muitas pessoas utilizam esse nome porque mais para frente a gente vai ter uma outra corrente que também vai se chamar expressionismo, mas ela vai vir com o nome de expressionismo abstrato. Então, por isso, para diferenciar, muitos estudiosos eles vão denominar e caracterizar essa vanguarda como expressionismo alemão, ok? Eduard Munch ele é considerado o artista precursor do expressionismo, ou seja, ele foi o primeiro artista a produzir obras dentro do expressionismo. O expressionismo é um movimento muito ligado às artes visuais, ou seja, às pinturas, tá? A gente vai ter muitas obras muitas obras que fazem parte dessa linguagem, principalmente da pintura, tá bom? Ele influenciou essa corrente com suas obras, que são impactantes e cheias de carga emocional. A gente vai ver que as obras do Munch, elas são obras muito fortes, muito pesadas, e elas impactam emocionalmente as pessoas que as observam, trazendo mensagens de reflexão, porque era um dos grandes objetivos do expressionismo, né? Trazer a reflexão e causar emoção nas pessoas, além do seu objetivo principal, que era de fazer com que o artista se expressasse, que ele transmitisse as suas emoções. Por isso, expressionismo, porque vem da expressão. Então, o artista aqui, o foco dele, o objetivo, é expressar aquilo que ele está sentindo. A obra mais importante do Eduard Munch é a obra O Grito, que foi produzida em 1893. Ela representa uma das telas mais emblemáticas do movimento. Eu acredito que ela seja a obra que seria assim a cara do movimento expressionista, né? É aquela obra assim que eu falaria, nossa, me fala uma obra do movimento expressionista, eu falaria assim, O Grito, porque ela é o símbolo do movimento mesmo. E provavelmente vocês já devem ter visto em algum lugar essa obra, porque ela é conhecida mundialmente. Aqui a gente tem a obra para vocês observarem, né? E realmente ela é uma obra que traz um certo impacto. Ela já serviu de inspiração para muitas coisas que sucederam ao movimento, de reflexão sobre tudo que estava acontecendo na sociedade naquele período. Observem bem a obra, porque é uma obra riquíssima em detalhes, é uma obra que talvez não seja tão linda aos olhos de quem a vê, mas é uma obra que traz muito significado e muito sentido
e a gente consegue perceber os sentimentos do artista dentro da obra, que é algo muito interessante, algo muito bacana, né? Outro artista que foi essencial para o surgimento dessa vertente, desse movimento, foi um artista que a gente já estudou, né, anteriormente, que é o Vincent van Gogh. O Vincent van Gogh, ele não era um artista expressionista porque ele estava num período diferente. Ele não se encaixava dentro do período-tempo do expressionismo. Ele se encaixava dentro do período pós-impressionista. Mas ele é um artista assim que já tratava muito das emoções, que já representava através das suas obras tudo aquilo que ele sentia, aquilo que ele estava vivendo. Então ele vem influenciar diretamente a criação do movimento expressionista. Ele foi um homem que viveu intensamente, que expressou através das suas obras tudo que ele vivenciava, seus sentimentos, de uma forma muito dramática, e ele não se preocupava com efeito nenhum de iluminação em suas composições. É muito simples diferenciar o movimento impressionista do movimento expressionista, porque no movimento impressionista os artistas eles pintavam aquilo que eles estavam vendo, né? Era uma paisagem vista, onde eles valorizavam a luz, o movimento. Dentro do movimento expressionista, o artista vai pintar aquilo que ele está sentindo. Então, um pintava aquilo que ele estava vendo e o outro pintava aquilo que ele estava sentindo. Essa é a grande diferença entre um movimento e o outro. O movimento pós-impressionista é meio que um movimento de transição entre um movimento e outro, é uma vertente do movimento expressionista, né? Ele vai servir como inspiração para aquilo que está por vir. A obra das mais importantes dentro das obras do Van Gogh é essa obra Noite Estrelada, que a gente já teve o prazer de visualizá-la, né? É uma obra lindíssima que traz uma emoção para quem o observa, se o observa com atenção. O que levou à criação, né, do movimento expressionista? Qual o seu contexto histórico? O que estava acontecendo com a sociedade naquele período que fez com que os artistas buscassem essa forma de expressão, essa forma de transmitir os seus sentimentos através da arte, né? A gente tinha muita coisa, muitas transformações acontecendo no início do século XX. E uma das coisas assim que vem influenciar diretamente é a Primeira Guerra Mundial. O expressionismo, como o próprio nome sugere, ele busca a expressão dos sentimentos e emoções. E com a guerra, com tudo que estava acontecendo, com aquele contexto, com aquele momento, as emoções eram extremamente fortes, elas estavam todas à flor da pele. Então, assim, era uma forma dos artistas colocarem aquilo para fora, era uma forma deles expressarem todos esses sentimentos, era uma maneira de fuga para o artista expressionista, a fuga da realidade, né? A fuga do que estava acontecendo e de uma certa forma também mostrar ao mundo aquilo que eles estavam sentindo, todos os sentimentos humanos através da arte, que é o papel da arte, né? Dentro das características do expressionismo, nós temos o contraste e a intensidade cromática, né? O que é a intensidade cromática? É a valorização da cor, a utilização de cores muito intensas. A cor vai comunicar mais do que nunca dentro da obra, né? A cor ganha um significado dentro das obras de arte. Então, as cores, elas ganham uma simbologia, digamos assim. A cor vai significar alguma coisa, a cor vai transmitir essa sensação e esse sentimento. A valorização
do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos como angústia e solidão, que era o que o artista estava sentindo, né? Dentro de um período de guerra, o que mais o artista pode sentir, né? Vamos analisar aquilo que a gente está vivendo agora com o isolamento social, né? Quais são os sentimentos que existem no nosso interior? O que a gente está sentindo nesse momento, né? E aí a gente pensa na guerra, né? O que o artista poderia estar sentindo naquele momento, né? Aquele momento de angústia, de solidão, de medo, de tristeza, de raiva, de tudo, né? Muito dinamismo e vigor, uma técnica abrupta e violenta na pintura, com grossas camadas de tintas. É muito interessante porque durante a arte clássica todinha a gente tinha um movimento onde o artista ele não queria deixar a marca do pincel no quadro, né? Ele buscava sempre a perfeição da obra. Aqui o artista faz justamente ao contrário. Ele deixa a marca do pincel, ele deixa a marca da pincelada. E essa pincelada ela é violenta, ela é brusca. E ela vai deixar uma marca sobre o quadro, uma marca do movimento, né? Valorização de temas sombrios e trágicos, que é para representar aquilo que está acontecendo naquele momento. Compreende a deformidade do mundo real. O expressionismo encontrou uma forma subjetiva para representar a natureza e o ser humano. De certa forma, o expressionismo ele vai deformar aquilo que está acontecendo. Ele não tem uma preocupação em ser realista, né? Como a gente viu lá na obra O Grito, existe ali a gente vê uma ponte, um personagem, mas o artista não se preocupa em ser realista, em ser perfeito nos mínimos detalhes, de representar o personagem ou, de certa forma, de uma forma bela. Ele se preocupa mais com o sentimento, então não tem realidade. Ele vai deformar este mundo real, porque é a forma como ele enxerga o mundo, né? Ele não enxerga o mundo de uma forma bela, real. Ele enxerga o mundo subjetivamente, de uma forma deformada. Ele despreza a perspectiva e a luz, pois o que importa mais para esse artista é a maneira como se sente o mundo, né? Não existe perspectiva, assim, o artista pode até usar a perspectiva, mas não de uma forma intencional e de uma forma perfeccionista, como os artistas clássicos faziam, né? Ele não existe essa preocupação com a perspectiva, muito menos com a luz. Então o artista não busca isso nas obras do quadro. Então a gente vai ter muitas luzes irreais, luzes impossíveis, digamos assim, que estão em lugares que não deveriam estar, entenderam? É frequente a temática de miséria, solidão, loucura, pois reflete o espírito da época. Ele defendia a liberdade individual por meio da subjetividade e do irracionalismo. Esses temas foram, por vezes, considerados depravados, subversivos e buscavam conduzir o espectador à introspecção. Então, o artista, quando ele fazia as suas obras, ao representar todos esses temas e esses sentimentos, ele se preocupava também com aquilo que o espectador fosse sentir ao observar a obra. Ele queria que o espectador, ao observar a obra, entrasse, conduzisse-se em uma introspecção dos seus próprios sentimentos. Ele queria aflorar os sentimentos de quem estava observando também a obra. Isso é muito legal, isso é muito interessante, é um diferencial dentro do movimento, é algo que vem a ser utilizado muitas vezes por outros movimentos mais tarde, né? Tentar trazer, aflorar essa introspecção e essa reflexão do que está acontecendo com a sociedade naquele momento e o que o espectador sente em relação a isso. A gente vai observar algumas obras, né? A gente pode ver que os temas são bem
introspectivos, que não existe preocupação nenhuma com a realidade, que a cor é muito valorizada no sentido de transmitir uma sensação. Algumas temáticas são bem fortes, né? Por exemplo, essa ela traz a representação da morte. No Brasil, a gente também tem influências do expressionismo. Só que no Brasil, o Brasil ele não foi um país que foi muito atingido pela guerra. A gente não tinha isso dentro da nossa sociedade, a gente não viveu isso tão intensamente quanto os europeus. Mas nós tínhamos os nossos problemas também. Então a gente tem alguns artistas, entre eles a gente pode destacar Cândido Portinari, que é um grande representante do expressionismo no Brasil, e Anita Malfatti, que esteve em contato com os artistas na Alemanha, né? E ela foi influenciada por essa corrente também. E aí esses artistas eles vão representar os nossos problemas. Cândido Portinari pintou muito as mazelas do povo nordestino, porque a gente tinha os problemas de fome, de falta de água, desnutrição, todos esses problemas que eram muito fortes naquela época, que em alguns lugares ainda permanece na atualidade, né, na contemporaneidade, mas ele já retratou esses problemas lá atrás. Então, ele vem trazer os problemas que a gente tinha aqui. Então, são as desigualdades, a fome, a miséria, os preconceitos, tudo isso esses artistas vêm retratar dentro do Brasil. Então, a gente não vai achar dentro do expressionismo uma obra que seja bonitinha, que eu olhe e falo assim, nossa, que obra legal, que obra bonita, porque os temas são muito fortes, são muito pesados. Os artistas expressionistas, eles vão pintar esses sentimentos, e na época os sentimentos não eram sentimentos bonitos, sentimentos puros, sentimentos românticos de amor. Nada disso, eles vão representar os sentimentos da época, que eram sentimentos de dor, solidão, tristeza, angústia, raiva, ódio, tudo que estava acontecendo dentro daquele cenário. Eu gosto muito desse movimento, espero que vocês também gostem, e a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau!